hoje nós vamos entender, pelo menos pelas vias principais, como que esse prana circula no nosso sistema energético. Para isso nós precisamos entender que nós temos um sistema energético e que ele é composto, segundo as escrituras, de 72 mil canaizinhos que saem do ponto do umbigo. Esses 72 mil saem do ponto do umbigo e eles se dividem por todo o nosso sistema, por todo o nosso campo eletromagnético. Eles são, na verdade, o que forma o nosso campo eletromagnético, né? A corrente que passa neles, melhor dizendo, é o que forma o nosso campo eletromagnético. E essa corrente que passa neles é o que a gente chama de prana. Então nós temos 72 mil canais que circulam pelo nosso corpo de diversas formas, tá? Eles se entrelaçam, eles se cruzam em diversos pontos. E o prana que é absorvido é bombeado pelo ponto do umbigo, por isso que o Nabi é extremamente importante para a estrutura da tradição yogi. Esse ponto aqui é extremamente importante, porque é ele que bombeia o prana nos canais energéticos e ao longo desses 72 mil canais. Então, o prana é o que circula nos canais energéticos. E o prana circulando gera, porque é corrente, gera um campo eletromagnético. Dessa corrente, desse fluxo de prana, é gerado um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é o que nós chamamos de aura. E aura nós vimos bem detalhadamente no ano passado. Depois eu vou subindo materiais lá, posso compartilhar com vocês também para quem não estava no ano passado, para ter uma visão sobre a aura. Nós detalhamos bem esse processo na aura. Não vamos entrar aqui hoje nisso, para a gente olhar para o sistema energético a partir do que a gente pode mobilizar, que é o prana. Mas só para vocês terem essa visualização de que o prana entra e ele é bombeado por 72 mil canais energéticos. Emaranhados maiores desses nadis, desses canaizinhos, é o que a gente chama de chakras. Então existem 6 pontos principais, onde esses canais criam um emaranhamento, tá? uma confluência de canais e gera um nível de potência maior, onde esse prana vai, digamos assim, ter uma atividade diferente. Nós vamos entrar isso depois, para entender por que é importante compreender qual é o tipo de vitalidade que flui nos chakras, e principalmente segundo a visão do Kundalini Yoga, que vê os chakras de uma forma particular nesse aspecto. Mas então, só para vocês entenderem que um emaranhado, uma confluência de canais desses 72 mil em determinadas áreas do corpo é o que a gente chama de chakras, porque forma uma circunferência onde esse prana fica se movimentando ali em torno dele mesmo. Tá? Às vezes, num formato cônico, a gente vai ver depois como que esse triângulo desse cone se forma para formar a forma. Tá? E tem a ver com o 3 aí também, quando essas confluências ocorrem. É só para ter essa rápida visualização. Dentro desse sistema desses 72 mil canais, nós temos 3 que são principais, que nós nos atemos mais e que é o que a gente inclusive estuda nos cursos de formação, quem já fez o curso de formação. Então, existem 3 canais principais por onde esse prana flui e que há uma interferência muito direta na nossa vida. Quem vai lembrar aí, os 3 canais é Ida, Pingala e Sushumna. Então são 3 canais principais. Não sei se todo mundo já ouviu essas 3 palavrinhas, vou repetir para ver se pega aí pelo ouvido. Mas não se preocupe também em decorar, não se preocupe com os nomes, se preocupe com a compreensão do processo. Isso é mais importante para a gente. Ida, Pingala e Sushumna. São os 3 principais canais. Desses 72 mil, se nós tivéssemos que reduzir para escolher quais falar, seriam esses 3. E esses 3, eles surgem da base da coluna, lá do primeiro chakra, tá? Então, da base da coluna, eles começam a se movimentar a partir de lá, começam a surgir a partir de lá. Sushumna é o canal que percorre toda a coluna por dentro, internamente. É um canal, vamos dizer assim, um canal vazio, porque é nele que pode percorrer algo. Nós já vamos chegar aí para entender o que é esse algo que pode ser percorrido nesse canal aí. Mas ele é um canal que a gente diria vazio. Mas se a gente fosse observar com uma lupa, se vocês fossem pegar outros textos importantes aí, vocês vão ver que tem divisões dentro dele mesmo também. Então não quer dizer que é um vazio. Tem divisões dentro desse próprio canal, que tem atuações de formas diferentes também por onde o prana pode circular e qual o nível de sutileza do prana que circula nesse canal. Mas vamos entender ele hoje aqui como um vazio. Até porque, se a gente fosse olhar o nome, eu gosto de ter um professor que traduz Sushumna dessa maneira, que a gente pode entender de uma maneira divertida. Então, para quem não sabe, manas, dentro do sânscrito ou do Gurmukhi, significa, quase todas as vezes, a gente vai relacionar isso com mente, com a palavra mente. Então, mana, Sushumna. Então, tem uma mente envolvida aqui, então tem mente. Manas é mente. Shushu é quando você manda, né? Você vai
quando você manda alguém ficar quieto. Né? Então você fala para a mente ficar quieto 2 vezes, né? Então você faz shumana. Né? Então você manda a mente ficar quieta 2 vezes, para que algo possa acontecer, para que ela possa ouvir. Então esse é um indício já do que é esse canal ali, esse campo de acesso, que é um silêncio da mente. Quando a mente se aquieta para ouvir alguma coisa que está fora dela, que não é parte dos próprios processos de memória e de resíduo, conforme nós já falamos aí nas aulas anteriores. Então, a mente pode se aquietar nesse momento, é nesse canal que ela se aquieta, quando ele se ativa. E Ida e Pingala, eles vão circulando esse canal, tá? Eles vão se cruzando e circulando e vão subindo esse canal, e eles vão se cruzar de novo com Sushumna quando eles estão aqui mais ou menos na altura do terceiro olho, do centro da testa. Então, eles se cruzam ali, Sushumna continua até o topo da cabeça, mas os 2 canais eles dão uma volta, então Ida e Pingala eles vão se circulando, eles dão a volta e cruzam com Sushumna de novo, então eles têm um ponto de encontro no início e um outro ponto de encontro aqui no centro da testa, nesse terceiro olho, que também já é um indicativo importante para a gente. Inclusive lá, quando a gente estudou os chakras, nós talvez passemos hoje, esse ano também por cima deles, mas quando a gente vai considerar as pétalas dos chakras, vai lembrar que o 6º chakra tem 2 pétalas. Algumas teorias dizem que essas 2 pétalas significam esse encontro de Ida e Pingala. Tem outras teorias, mas uma delas vai dizer lá que esse encontro de Ida e Pingala com Sushumna forma esse 6º chakra aí, e eles se encontram aqui, mas os 2 canais se cruzam mais uma vez e depois terminam aqui. Ó. Então, Ida termina no lado esquerdo, bem nesse ladinho da narina aqui, tá? Ida termina no lado esquerdo e Pingala termina no lado direito. Então, são esses 2 canais que terminam. Esses 2 canais, eles circulam e eles têm uma influência diretamente na nossa vida prática, por causa, inclusive, da predominância da nossa respiração em uma das 2 narinas. Como eles terminam aqui, então, à medida que a gente respira, a gente estimula esses 2 canais. Então, quando a gente faz uma respiração poderosa, uma respiração do fogo, né, rápida, a gente está estimulando os 2 canais, tentando estimulá-los de uma maneira unitária, juntos para que eles possam bombear e circular uma qualidade de vitalidade maior e mais elevada neles mesmos, para que a gente possa criar um campo eletromagnético em volta de Sushumna e que esse campo eletromagnético criado a partir dessa circulação de prana nesses 2 canais possa gerar um ambiente adequado e propício para que algo possa acontecer, tá? Algo novo possa acontecer, algo que já não diz respeito às coisas da memória, do velho. Então, esse campo eletromagnético que é formado com o prana circulando nesses 2 canais, circulando Sushumna, cria um contexto propício para que algo aconteça. O que a gente poderia dizer aqui? Esse algo, quando acontece, é quando você mesmo acontece. Quando você se sente completamente pleno, plena, você aconteceu naquele momento, ou seja, houve um ambiente propício para que você acontecesse. E você é sempre o novo acontecendo. É o prana, é a unidade, é o infinito, como nós já falamos aí nas últimas aulas. Então, mas esse prana circula nesses 2 canais para criar esse ambiente propício. Quando a narina esquerda está mais ativa, ela está governando basicamente todo o nosso lado esquerdo do corpo. E aqui, quando a gente fala de governo, nós temos que lembrar de novo que nós estamos falando sobre poder. Então, assim, por isso que o prana é poder. Quando o prana está ativo em algum lugar, ele está com o poder, ele está governando, ele tem um domínio. Então, esse é o domínio do prana quando está vigorando em Ida, o lado esquerdo do corpo, mas no cérebro é o lado direito, é invertido. Então, Ida governa o lado esquerdo do corpo, mas o lado direito do cérebro. E Pingala, ao contrário, ele governa o lado direito do corpo e o lado esquerdo do cérebro. Então, isso já diz respeito a um tanto, se a gente fosse lembrar, quem conhece aí as funções, né, organizando o cérebro, dividindo ele lá no meio, né, o neocórtex no meio, já vai lembrar que o lado direito tem umas certas funções e o lado esquerdo tem outras funções. O lado direito ele tem um tanto de intuição e de criatividade, né? A maioria das pessoas traduzem dessa forma, e o lado esquerdo sendo mais lógico, mais executado para ação, para resolver problemas. E se a gente for fazer um paralelo com as qualidades de Ida e Pingala, nós vamos entender que o lado esquerdo do corpo ele é de polaridade negativa, ou seja, mais relaxada, mais receptiva, ou seja, com mais possibilidades de ser intuitiva, mesmo de acordo com o lado direito, que é o lado que ela governa do cérebro, e Pingala sendo de polaridade positiva, ou seja, completamente mais ativa mesmo, organizada para atuar e para entender logicamente, estrategicamente, né? Vamos entender essa lógica como uma estratégia para que algo seja feito. Então, vem o encadeamento de passos, que é colocar as coisas numa determinada ordem para que aquilo aconteça. E sabendo disso, nós já temos agora aqui um indício de que quando a nossa narina esquerda
está mais ativa, então nós temos a tendência a estar mais relaxados e mais receptivos. Quando a nossa narina direita está mais ativa, nós temos a tendência de estar mais ativos e mais prontos para visualizar com foco as coisas, então dar um andamento com clareza para as coisas. E você pode utilizar isso estrategicamente, porque você tem a capacidade de mudar. Ocorre naturalmente, não sei se todo mundo já pôde perceber, tá? Mas a gente vai fazer um exercício hoje, inclusive, que a meditação vai trazer um exercício nesse sentido. Mas se vocês perceberem, vocês vão perceber que a cada momento do seu dia, uma das narinas está naturalmente mais ativa que a outra. Ela está naturalmente mais ativa que a outra. E se você respirar com tranquilidade, você vai sentir que entra mais prana num lado do que no outro. E nesse momento, quando você sente que uma está mais ativa, é porque aquele lado está predominando sobre o seu temperamento naquele momento. E dependendo da coisa que acontece na sua vida, isso pode se desestruturar e normalmente o que acontece é quando ocorre a desestruturação, aquilo corre para o lado direito e você perde a capacidade receptiva. E que você pode, naquele momento, entrar em um alinhamento, você se organizar para ativar com consciência o seu lado esquerdo, para que você possa olhar para aquilo que está acontecendo e sair da reatividade, que é uma característica do lado direito de Pingala, e direcionar o fluxo do prana para Ida. Então você consegue olhar para aquele problema que está acontecendo de uma outra forma. E percebam, naquele momento que vocês estão completamente ansiosos e ansiosas, se vocês tivessem a capacidade de perceber, vocês perceberiam que Pingala estava mais ativo naquele momento e que se vocês tivessem a capacidade de perceber isso e a tranquilidade para alterar, você olharia para aquela mesma questão e aquela questão geraria uma ansiedade num nível diferente, muito menor, se você começasse a ativar o lado esquerdo, por exemplo. Isso também diz respeito ao início do dia. Então, para começar o dia, é melhor que você esteja com Pingala mais predominante, porque para você começar o dia, quando você vai dormir, é mais tendencioso e mais adequado que você esteja com Ida mais predominante, para que você possa relaxar, possa se entregar e possa dormir de fato para regenerar e para acordar com uma condição mais adequada de consciência. Então você pode organizar isso ao longo do seu dia. Você pode fazer isso de diversos modos. Então você pode fazer isso conscientemente, como eu comentei, você pode prestar atenção, você consegue atuar de uma maneira fazendo pranayamas. Então, por exemplo, quando você precisar ativar Ida, você pode tapar a narina direita e ficar respirando só pelo lado esquerdo e naturalmente, depois de uns 3 minutos mais ou menos, você vai ativar a Ida. Então você vai perceber que vai trocar o lado de predominância. Tem pontos na mão, que eu vou comentar na hora da meditação também, que a gente pode utilizar para você apertar alguns pontos na mão, que também troca o lado predominante, tá? Depois eu explico sobre isso. E hoje também, eu queria entrar com isso com vocês, existe no nosso corpo um desses 72 mil nadis, então fora desses 3 principais, Ida, Pingala e Sushumna, existe um outro que passa sobre a nossa 7ª costela e que esse nadi, se aplicado um tipo de pressão nele, ele altera também a condição de predominância de Ida em Pingala, alterando o nosso temperamento naquele momento em que algo está acontecendo. Para vocês localizarem, porque é um ponto importante para a gente entender, porque a gente vai trabalhar ele hoje, se vocês colocarem as mãos uma das mãos nas costas e perceberem o fim das escápulas, as 2 escápulas, abrirem o peito e sentir onde as escápulas terminam. Se você colocar a mão bem naquela linha, tá? E aí subir mais ou menos uns 5 centímetros, uma média aí. Subir uns 5 centímetros, vocês vão chegar na 8ª vértebra. Mais ou menos nessa altura, tá? Não é tão preciso assim, é só vocês entenderem a região onde está. Do ponto de baixo das escápulas, uns 5 centímetros para cima, existe a 8ª vértebra. Da 8ª vértebra sai a 7ª costela. A 7ª costela sai dessa 8ª vértebra e ela vem para baixo. Se vocês olharem o esqueleto humano, vocês vão ver que ela sai e vem para baixo. E no que ela vem para baixo, ela vai fazer a volta aqui na costela. Se vocês erguerem o braço e colocarem os braços paralelos e medirem aqui da axila uns 15 centímetros para baixo, mais ou menos, vocês vão chegar onde é a 7ª costela. Ela sai ali da 8ª vértebra e ela faz essa curvatura toda uns 15 centímetros abaixo das axilas e ela vem se encontrar, tá, dos 2 lados aqui no centro do peito. Esse ponto, ele tem a capacidade de mudar o nosso temperamento, porque ele altera a predominância de Ida e Pingala também. Então, quando a gente estimula, nós vamos fazer essa meditação. Existe uma meditação que a gente bate os braços
nas costelas, e nessa altura que os braços batem é exatamente aonde está a sétima costela. Então o teu braço, quando ele faz esse movimento, ele bate nas costelas, ele está ativando esse ponto. Seria uma maneira de você também ativar ele. Mas a gente pode fazer também com outros movimentos, que é os que a gente vai fazer hoje no CRIA. Vocês vão entender como é que a gente vai ativar esse trabalho na sétima costela e que mexe nesse nadi e que mexe na predominância de Ida e Pingala, porque muda a intervenção do prana dentro do nosso sistema, e mudando a intervenção do prana, nós mudamos o nosso temperamento. Então, para a gente entender o nível do poder, por isso que eu tenho falado bastante essa palavra poder, porque prana é poder, você tem a capacidade de governar a sua vida a partir da mobilização do prana, e você é, vamos dizer assim, um grande emaranhado de prana circulando aí agora. Então, se você se dá conta disso, e que você tem a consciência, a capacidade de direcionar o movimento desse prana e aumentar a vitalidade, a carga vital e a qualidade dele, você consegue mudar a estrutura onde você está sendo o rei, o governante, porque você é o governante da sua própria realidade. Por isso que rei, rainha tem esse nome, e realeza tem esse nome, né? Então quem faz parte da realeza? As pessoas que compreendem a realidade do que elas são. Então elas têm a capacidade de governar, de ter poder, porque elas entendem a realidade. Então, à medida que você entende a maneira de intervir com o prana, você entende a sua realidade, e então é capaz de ser responsável por si mesmo, dar conta da sua própria vida, ser senhor de si mesmo. Isso é o que diz o termo sahib, dentro da estrutura do Gurmukh. É quando você se torna senhor de si mesmo. Ninguém mais comanda você. Você tem o poder sobre si mesmo. Mas isso não é autoritário. Isso é simplesmente se dar conta do poder que você já é. Porque você é esse prana, como nós temos visto aqui nas últimas aulas. E hoje, então, nós vamos fazer essa intervenção na sétima costela, para aumentar o nível de vitalidade nesse nadi aí exclusivamente, mudando a circulação de Ida e Pingala e criando um contexto adequado para que Sushumna possa acolher isso que pode acontecer, esta realidade que pode acontecer. Em outros nomes, só para vocês terem uma referência rápida antes de a gente entrar na aula, o que vai fluir por Sushumna? O que a gente chama de Kundalini. Essa instância de força Kundalini é o que flui por Sushumna. Precisa de um contexto muito adequado, muito propício, uma série de fatores para que Kundalini possa fluir. Um dos fatores que intervém quando Ida e Pingala, que está movimentando a energia de prana e apana. Então, Ida está movimentando mais a força vital, que nós comentamos lá dos vaios. Apana é uma força apânica, e Pingala mais prânica. Quando nós mobilizamos essas duas, nós unimos prana e apana, que é o sentido de unir de Hatha. Então você une Sol e Lua, prana e apana, é por isso que o nome do Hatha Yoga tem esse nome, porque é uma união dessas duas instâncias de fortaleza, de vitalidade, e que ao elas se unirem, então quando nós unimos prana e apana, você inspira e joga prana de cima para baixo e apana de baixo para cima, elas se encontram no Nabi e se unificam. Essa força unificada, não é a Kundalini ainda, essa força unificada, tem muita gente que confunde já, quando essa força se unifica, tem algumas pessoas que chamam isso de Kundalini, isso não é Kundalini ainda, mas quando essa força unificada ocorre, ela convoca a instância que nunca se dividiu dentro de você para acontecer. Isso é Kundalini. Então, a gente precisa criar uma força unificada para convocar aquela que nunca se dividiu. Porque perceba, a unificada se dividiu. A que nunca se dividiu continua sendo a unidade. Então, a força unificada tem a capacidade de convocar aquela que nunca se dividiu. E ela só tem essa capacidade porque gerou um contexto exclusivo nesse canal central, ao longo da coluna, e ao convocar, Kundalini está adormecida no centro do umbigo, ela se direciona para o primeiro chakra e aí ela pode subir através do canal até, se tudo correr bem, chegar lá no sétimo chakra ou ir trabalhando por etapas. A gente vai ver esse processo também com mais calma depois, podemos olhar ele com mais calma. Só para vocês terem uma referência aí da relevância desse processo com o prana. E por que isso revela algo? Porque ele revela aquilo que você é. E por isso que é importante entender isso, porque quando há um contexto específico, aquilo que você é se revela, a unidade. Mas o que é a unidade que nós estamos vendo aqui? O prana que já estava fora. Então, o prana que já estava fora se torna ele mesmo dentro. A unidade se torna unidade dentro, Kundalini. Aí isso acontece, quando isso acontece, você se sente completamente livre
e completamente presente e completamente você. Você se sente você mesmo. Não há mais nenhuma diferença, nenhuma necessidade, vamos dizer assim, de provações ou de validações externas. Você se sente completamente livre nesse local aí, tá? Então nós vamos trabalhar hoje nessa 7ª costela, criando esse impacto em Eden Pingala para criar esse ambiente propício em Sushumna, tá bom?